Novamente começando aqui, história da Rockstar Games, de uma fábrica falida ao maior lançamento da história, o vídeo daqui do Ei Nerd. Vamos dar uma olhada, ver se eu posso agregar em alguma coisa aqui, fechou? Agora tá com áudio. 1, 2, 3, começou, fui. Um cara acabou de perder o emprego. A fábrica onde ele trabalhava tá fechando as portas. Ele recebe um cheque de indenização, uma grana que mal dá pra sobreviver alguns meses. Os pais dele imploram: guarda esse dinheiro, moço, arruma outro trabalho de verdade. Só que ele ignora todo mundo. Ele pega o dinheiro e compra um computador. Um único computador. E com esse computador, esse desempregado escocês, sem grana e sem futuro, começou algo que ia virar o produto de entretenimento mais lucrativo da história da humanidade. Trust? Trust. Como assim, Peter? Como que um cara sem emprego numa cidadezinha industrial da Escócia deu origem a uma empresa bilionária, ao jogo mais esperado do planeta e uma das maiores polêmicas da cultura pop? Vem comigo até o final, porque a história da Rockstar é um buraco Pô, não tá baixo, mano. Eu tô vendo aqui, eu posso aumentar um pouquinho, mas não tá baixo não. bem mais fundo do que você imagina. Tem um bug que virou lenda, tem escândalo forjado de propósito, tem gente ficando bilionária, tem uma empresa comprada pelo valor de uma moeda e tem um adolescente que humilhou uma gigante usando só um controle de televisão. Então vamos lá, vamos começar do comecinho de tudo. Em Next Trunks, Peter aqui. Bom, hoje a gente vai contar a saga completa da Rockstar Games. De onde saiu essa empresa, como ela quase morreu antes de Melhorou agora? Melhorou? Dá um feedback aí, ver se melhorou. Posso aumentar um pouquinho mais aqui. como que ela virou sinônimo de polêmica e como que ela chegou no GTA 6, um jogo que já bateu recorde antes mesmo de sair. E eu vou te falar, quando você entender toda essa jornada, você vai olhar pro GTA 6 assim de um jeito completamente diferente. Já vai comentando aqui embaixo, qual foi o primeiro GTA que você jogou na vida? Vice City, San Andreas, GTA 5 ou você dos antigos jogou aquele primeiro? Ó, eu joguei o GTA Vice City, hein? Eu joguei o GTA Vice City, eu não sei qual vocês jogaram. Não, pô, não tá baixo. Agora eu já aumentei o volume. Se alguém puder deixar o feedback aí, eu já aumentei o volume agora, pô. Tá tranquilo. Cadê o chat? Agora tá maneirinho. Fechou. Obrigado aí, Endre. Cara, eu joguei o GTA Vice City. Eu sei que muita gente começou no San Andreas, mas eu comecei pelo GTA Vice City. Eu não comecei pelo GTA 3 porque o GTA 3 ele não ficou muito famoso aqui no Brasil. Eu sinto que o GTA ficou bem mais famoso ali a partir do Vice City e tal. Antigo jogo, aquele primeirão lá, bem de cima, né? Com aquela visão panorâmica. Quero ver nos comentários agora, vamos ver qual. Ó, o Rodolfo falou, boa noite, Vitão. O DG analisou os metadados. Ô, pô, Rodolfão, mas eu também já analisei, cara. Eu postei isso aí lá no Twitter. Faz um tempo atrás. No dia que lançou, eu postei os metadados lá. time você tá. Bom, então bora conhecer o cara que começou tudo. O nome dele é... Segura, galera, que essas vão cair pra trás. Qual o nome de quem começou tudo? David Jones. No finalzinho vem um negócio. Que isso. Exatamente, mas não é quem vocês estão pensando, é outro. Esse aí nasceu em Dundee, na Escócia, em outubro de 1965. Guarda esse nome, porque sem esse cara, nada disso existiria. Bom, o David era um moleque comum de uma cidade industrial, mas ele tinha uma paixão dentro dele. Ele amava computador. Na escola dele, ali em Leighton High, apareceu um Apple II, e foi ali que o David pegou os primeiros truques de programação. Aí, em 1983, ele arrumou um trabalho de aprendiz numa fábrica da Timex, né, em Dundee. E olha que curioso, essa fábrica não fazia só relógio, não. Ele montava computadores caseiros para assim, tipo o famoso ZX Spectrum, existia no Brasil nos anos 80, ok? Ou seja, o David estava trabalhando bem no coração de onde a computação caseira nascia na região dele. E foi mais ou menos nessa época que rolou um encontro que mudaria tudo. Toda quinta-feira à noite, um grupinho de amigos se juntava num clube de computador chamado Kingsway Amateur Computer Club. Era ali que a molecada nerd de Dundee ficava trocando ideias sobre jogos, sobre máquinas, sobre como criar os próprios jogos. E foi ali que o David conheceu 3 caras que iam entrar pra história com ele: Steve Hammond, Russell Kay e um moleque de 14 anos, é o mais novo do grupo, chamado Mike Dye. Eu imagino aqui que ele tá começando a falar do começo da DMC Design, né? Que depois acabou virando a Rockstar e tal. Segura o nome do Mike Dye também, porque ele vai voltar nesse vídeo aqui. Só que aí, o mundo desabou. Lá pela metade dos anos 80, a Sinclair começou a afundar no mercado e a fábrica da Timex em Dundee começou a demitir gente. O David foi um dos que saíram. Ele aceitou uma demissão voluntária e recebeu um A DMA, né? Desculpa, eu errei o nome DMA. cheque de 3 mil libras. Mais ou menos meio Ô, louco, mas não tá no 2x não, mano. Eles não tá entendendo. Deixa eu colocar em 1 então. É que ele fala rápido, né? um ano de salário dele, ok? Então pensa na situação, galera, cara jovem, sem emprego, numa cidade que estava perdendo a indústria, inclusive. O sonho de qualquer pai era que o filho guardasse essa grana. E os pais do David realmente não achavam que ele estava tomando a decisão certa. Mas o David meteu louca. Ele pegou as 3 mil libras e o que ele fez? Comprou um computador, uma Amiga 1000. E ele se matriculou para estudar computação. E aqui vem a parte bonita dessa história. Como ele passou fácil no primeiro ano do curso, sobrou um tempo livre. E esse tempo livre ele usou para fazer uma coisa só: aprender a programar naquele Amiga e criar o próprio jogo. Engraçado, galera, que eu consigo me ver um pouquinho na história dele, ok?
Porque eu passei por isso tudo também. Só que eu tomei rumos diferentes, né? Também comecei a programando jogos no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu fazia muito isso. Garotinho, moleque fazia isso também. Então eu vejo muito esse universo dele em mim também. Eu tive um MSX, que era o expert da Gradiente. Não, eu aprendi a programar ali. Aprendi a programar primeiro com o TK-85, depois migrei pra... Mano, esses videogame velho eu já não manjo nada não, mano. Vamos lá, vamos voltar pra ele aqui. Bom, aí ele ficou um ano inteiro debruçado ali na tela. Videogame não, esse computador velho. Chamado na época Coppercon One. Imagina a cena, galera. Um cara que todo mundo achava que tava jogando... Eu tive também esses de tubo assim, mas na minha época era os Athlon, os bagulho, entendeu? Bem depois, né? Bem depois, não era tão velho assim. Fora, trancado, programando um joguinho de nave. Você teria coragem de apostar todas as suas fichas assim? Olhando hoje é fácil, né? Mas pensa naquela época, entende? Esse joguinho de nave virou o Menace, lançado em 1988. E foi com o Menace que nasceu oficialmente a empresa. O David chamou os amigos do clube, o Mike Daly, o Russell Kay e o Steve Hammond, e fundaram juntos o estúdio. O nome? DMA Design. Foi o primeiro estúdio de games que eles montaram. E olha a zoeira nerd. DMA foi tirado dos manuais de programação do Amiga, onde as letras significavam Direct Memory Access, que é um jeito técnico do computador acessar a memória mais rápido. Coisa de nerd mesmo, hein? Legal esse nome. Inclusive, dentro da empresa, eles brincavam que DMA, na verdade, significava Doesn't Mean Anything. Eu usei humor nerd. As primeiras o Windows 95 ou 96, não lembro. Em Dundee, exatamente, cara. A empresa que ia criar o GTA começou num cômodo em cima de uma antiga loja de peixe e batata frita, cara. Não tem como inventar uma origem mais humilde que essa aí, de verdade. Bom, o Menace né? de 20 mil cópias, o suficiente para bancar os próximos projetos. E aí, em 1991... Mas eu fico pensando, será que eles ensinam ensinam assim, eles falam dessa raiz, assim, da empresa? Eu acho que não, né, cara? Aí veio o divisor de águas. A DMA lançou Lemmings, aquele jogo dos bichinhos verdes, né, que vão andando em fila e caem de penhasco se você não salvar ele. Se eu não me engano, essas imagens, elas estão com upscale de IA, né? Lemmings foi um fenômeno mundial. Vendeu mais de 20 milhões de lembro. cópias em dezenas de plataformas. Sabe o que isso significa? Significa que o David Jones já era um cara extremamente rico ainda na casa dos 20 anos. Um moleque que os pais achavam que estava jogando dinheiro fora, virou milionário fazendo joguinho, mas o David queria mais. E é nesse ponto aqui que entra o jogo que muda a história dos videogames. Ó o brabo, ó o brabo. Vamos pular agora para 1995. Onde você estava em 1995? Seu pai não tinha te fabricado ainda, né? Bom... Não. Ia ser um ano depois. A DMA começou um projeto novo, sem grandes pretensões, chamado Race and Chase. E a ideia era simples, é um jogo de carro visto de cima, meio corrida, meio pancadaria, onde você podia jogar como policial, como bandido. Sabe qual que era o problema? Quase ninguém no estúdio acreditava naquele jogo. O time ele era formado quase todo por gente recém-formada, sem experiência. O desenvolvimento era uma bagunça. E tem mais, a divisão americana da distribuidora vivia pedindo para cancelar o projeto. Por quê? Porque o time não entregava nada no prazo. Então, cancela logo isso aí, né? Ou seja, o jogo que ia virar uma das maiores franquias da história quase foi jogado no lixo várias vezes. Um dos roteiristas do projeto, o Steve Hammond, né? Ele chegou até a dizer que na época o GTA parecia só mais um projeto qualquer, que às vezes até parecia que ia dar um desastre e que ele preferia até estar trabalhando em outra coisa. Ninguém sabia que estava sentado em cima de uma mina de ouro. Aí surge a lenda mais famosa dessa história. Conta-se que um bug, um errinho de programação, deixou os carros de polícia completamente malucos dentro do jogo. Em vez de perseguir o jogador de um jeito normal, os carros da polícia saíram batendo em tudo, criando um caos absurdo e absurdamente divertido. E foi esse caos que teria salvado o jogo. Mas calma, porque aqui entra a É raro, mas acontece muito, viu? responsabilidade. Os veteranos do estúdio depois vieram desmentir a versão romântica, né? Segundo eles, não teve um momento mágico único. O que aconteceu foi uma série de mudanças, né? Eles refizeram a direção dos carros, colocaram um rádio dentro do veículo e trocaram o sistema de missões por um sistema de pontos estilo fliperama. Foi a soma de tudo isso que deixou o jogo bom. Mesmo assim, olha que curioso, cara. Até hoje, quando você joga qualquer GTA e sai numa perseguição alucinada com a polícia, você tá jogando exatamente aquilo que já era a alma do Race and Chase lá em 1995. Então, sendo bem sincero aqui com vocês, eu não joguei muito esses GTAs 2Ds que tem essa visão isométrica, tá? Desculpa, espirrei. Se eu abrir uma ou duas vezes pra dar uma brincada foi muito, só pra ver muito, tá? Só pra ver um pouquinho, mas assim, não é a minha pira, entendeu? Essas versões isométricas eu não tenho esse apego emocional. Eu sei que tem uma galera da antiga que tem bastante esse apego emocional com esses GTAs 2D,
Mas pra mim não tem muito não, viu, cara? Eu sei que eles foram importantes, né? Porque foram eles que fomentaram as paradas, mas pra mim a grande evolução, o grande salto mesmo, foi o GTA 3 que mudou tudo, né, cara? O GTA 3 foi muito revolucionário. DNA nunca mudou, né? Bom, o projeto foi renomeado de Racing Chase para Grand Theft Auto, que é um termo jurídico americano para roubo de carro. E aqui vem uma jogada de mestre, né? Suja e genial ao mesmo tempo. A distribuidora BMG Interactive contratou um relações públicas chamado Max Clifford. E esse cara tinha um plano: usar a polêmica como marketing. A ideia era cínica e era simples. Quanto mais gente reclamasse do jogo, mais gente ia querer jogar. Inclusive, foi o próprio David Jones que anos depois, em 2012, revelou que boa parte da polêmica em volta do GTA foi engenharia pura do Max Clifford. Não foi acidente, foi plano. E funcionou demais. Um membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido chegou a fazer um alerta oficial contra o jogo em maio de 1997. Jornais sensacionalistas pediram que o jogo fosse banido do país. E adivinha? Toda essa gritaria virou propaganda grátis. Que jogo absurdo, como é que pode? Você que tem que roubar carro e tal. Todo mundo queria saber o que era isso. Porque pensa comigo, galera, pensem. O escândalo foi parcialmente fabricado. A revolta foi alimentada de propósito. E o público caiu igual o patinho comprando o jogo justamente porque diziam que ele era perigoso demais. A gente vive falando isso aqui no canal, não vive, cara? A polêmica vende, eu falo pra vocês. Aquele velho buraco na parede escrito, não olha aqui. É lógico que a gente vai olhar. E a Rockstar aprendeu essa lição antes mesmo da lição existir. Grand Theft Auto saiu em novembro de 1997. Mesmo com avaliações misturadas, vendeu 500 mil cópias rapidinho. Faturou 25 milhões de libras. Um sucesso. O que na época era bizarro, né? Você vender tudo isso de cópia era completamente doideira. Os bastidores dos negócios era uma novela mexicana. Presta atenção nessa dança das cadeiras, que é aqui que a Rockstar nasce de verdade, agora nesse ponto, tá? A DMA Design estava com um problema financeiro e o David Jones vendeu o estúdio para uma empresa chamada Gremlin Interactive em abril de 1997. Aí, em março de 1998, a BMG vendeu toda a divisão interativa dela para uma empresa americana, a Take-Two. É essa empresinha aí, galera, Take-Two, não sei se vocês sabem, assim, caiu na mão da Rockstar assim por nada, tipo, pensou, mano, os caras compraram a empresa assim do nada, tipo, pá, toma aí o GTA pra vocês, né? Toma aí de brinks aqui, ó, Take-Two, toma. E a gente sabe, não sei se ele vai falar aqui, mas a Take-Two também passou por maus bocados, né? Principalmente ali na época do GTA 4, a Take-Two tava mal das pernas, né? Por 9 milhões de dólares. E foi essa venda que mudou tudo. 9 milhas de dólar, filho, troquinho de pinga. É que na época era uma grana, né? Mas se fosse hoje era loucura, né? Troco de pinga. Nesse pacote todo, um grupo de funcionários da BMG pegou as malas e foi para Nova York. Entre eles, dois irmãos, Sam Hauser e Dan Hauser. Junto foram Jamie King, Terry... Pô, mas quanto tempo você acha que eu preciso pra ficar igual o Dan? Hã? Quanto tempo? Pra ficar com essa... Que esse cabelinho fundo piscina aqui tá cheio, mas dá pra ver o fundo, né? Quanto tempo pra ter esse cabelo? Mais uns 2 aninhos, né? Mais uns 5 aninhos aí já devo estar pronto, né? Esse aqui é o Dan e esse aqui é o Sen, né? Entre eles, dois irmãos, Sam Hauser e Dan Hauser. Junto foram Jamie King, Terry Donovan e Gary Foreman. Esse pessoal foi montar o braço americano de publicação da Take-Two. E a gente precisa falar do Sam Hauser, ok? Porque esse cara é o segundo coração dessa história. O Sam Hauser era chefe de desenvolvimento na BMG. Bom, um dia, o primeiro... Ele está lá até hoje, né? Ele tá como presidente da Rockstar e eu acho que ele é presidente até hoje. Eu não sei exatamente qual o cargo dele, mas eu acredito muito que ele é presidente até hoje, tá? O protótipo de Grand Theft Auto caiu na mesa dele. E quando meio mundo achava aquele jogo uma bobagem violenta, né? Muita violência e tal, o Sam enxergou outra coisa. Ele enxergou o futuro. Tem uma fala do Jamie King que resume tudo. Ele disse que estavam numa missão para recuperar todos os direitos do GTA, porque o Sam sabia o que tinha em mãos, mesmo quando o resto do mundo não dava valor. Ele tinha visão, ele sabia onde aquilo podia chegar. Em dezembro de 1998, esse grupo aí rebatizou o braço americano da Take-Two com um nome novo. Um nome que era para soar rebelde, disruptivo. Galera, pode ser alguma coisa do YouTube, porque assim, tá normal aqui, não tô dando nenhum drop. Tá tudo certo aqui. Na minha parte tá normal. Deve ser alguma parada do YouTube aí. Aqui na integridade também tá tudo certo. É alguma parada do YouTube aqui, viu? Porque aqui do meu lado não tem nada. Já dropou tudo a live, fodeu com tudo, né? Enfim.
Hum.